Fala, producer, seja bem-vindo ao vídeo de hoje. Meu nome é Gabriel Budenberg e hoje a gente vai fazer um react a esse vídeo aqui de 10 anos de dicas sobre mixagem em 10 minutos. É a segunda parte já desse vídeo, né? Ele já fez a primeira parte que viralizou bastante, inclusive. Esse vídeo faz parte do canal In The Mix. É um canal que tem mais de 1 milhão de seguidores, um canal sobre produção musical com mais de 1 milhão de seguidores. É absurdo. O cara é um gênio, principalmente nessa parte de mixagem e masterização. E aqui eu vou estar traduzindo o que ele está falando, explicando às vezes alguma coisa que pode ter ficado difícil de entender. E também reagindo, né, às dicas que ele vai dar, porque é a primeira vez que eu estou assistindo esse vídeo, então eu ainda não sei sobre o que ele vai falar. Como eu comentei, eu assisti a primeira parte, essa segunda parte ainda não. Então vamos lá, a gente vai ver juntos e eu vou comentando sobre tudo que ele falar aqui. In a recent video that went a little bit viral, I shared some of the hardest lessons I've learned in the last 10 years in the music industry. It was a relatively short video and I had more points to get to if anyone wanted to hear them, so here we are again. Importantly, you don't Você está comentando, né, sobre a primeira parte ter viralizado e ele ter decidido continuar com essa série. need to have watched that video for this one to make sense. Você These não are all precisa new. assistir Some of aquele them vídeo para are assistir quick esse daqui e fazer production sentido. tips and others are sort of mindset shifts or concepts that really help things click into place for me. Please feel free to join in, correct me or question me on anything that I'm talking about here. I want this to be a discussion as usual, not just me. E é legal que você vê como a música ela faz parte realmente de uma... É uma parte da arte, né? Ela é muito variada, não tem nada exato, porque o que ele tá falando aqui, o cara tem mais... Como eu comentei, o cara tem mais de 1 milhão de seguidores no YouTube, o cara é muito bom no que ele faz, e ainda assim ele deixa aberto para discussões. Tipo, você sempre pode dar ideias e é sempre muito bem-vindo, porque cada um faz a música de um jeito e nem sempre apenas um deles está certo, sabe? Então é muito interessante você ter essa discussão. Você ter abertura para isso e se manter humilde, né? Você nunca sabe tudo. Me talking to a camera for a couple of minutes. So let's get right into it. And I might as well start with one of the most controversial ones, but just hear me out. Sometimes heavy compression on vocals can actually sound more natural and realistic, depending E ele vai começar aqui falando sobre compressão em vocais, onde ele falou que às vezes uma compressão forte nos vocais pode fazer com que o vocal soe mais natural e mais realista. on the recording. Many people prefer a high dynamic range and don't like overcompressed and squashed waveforms. I totally understand that and I'm generally there with you, but I'm going to explain why sometimes it is more natural and actually more realistic to use heavy compression. E aí ele comenta que muitas pessoas gostam daquela dinâmica, né? Dinâmica é a diferença entre o som mais baixo e o som mais alto. E muita gente gosta dessa dinâmica nos vocais e ele entende, ele até está com essas pessoas em alguns momentos, só que ele vai comentar como que uma compressão forte pode ajudar o som a ser mais natural. E a compressão forte é realmente você amassar todo o som, né? So if I'm in a room talking to you and I move my head backwards and forwards a few inches or even move around the room a few feet, the level of my voice that you perceive is going to be quite consistent. It's going to vary a small amount, but for a few fairly complex reasons, including psychoacoustic reasons, you're going to perceive my voice at the same level. If, however, you're speaking or singing into a microphone, especially when it's close mic'd, moving the head even a few inches can change the level of the signal output by Meu, aqui já começa a parada genial, cara, que ele falou, quando você tá conversando com alguém na vida real e a pessoa se mexe, ela vai um pouquinho mais, né, profundo, assim, não, lógico, lá pro fundo da sala, mas quando ela se mexe um pouco assim, você não percebe muita alteração no tom de voz dela, na altura do volume da voz dela, você não percebe muita alteração. Quando você tá com o microfone e você distancia um pouquinho, já dá uma diferença enorme. Então você vê que na nossa vida real aqui, essa diferença de volume não ocorre tanto. by 5, 10 or 15 dB easily up or down, and that sounds incredibly unnatural. If I was talking to you and I move my head a few Totalmente inches não natural, and I né? double or triple in volume, that doesn't sound natural or realistic at all. And it's because ears are very complicated, microphones are relatively very simple, so all of this boils down to don't assume that the raw, untouched signal from the microphone is actually the most natural and realistic representation of the sound that you're trying to record. Já derruba um tabu enorme aí de muita gente que fala de não comprimir tantos vocais, né? Muitas dicas de cuidado com a compressão no vocal e tal, porque senão o vocal fica muito no mesmo volume e não fica tão natural.
Na verdade fica, né? Você vê que os nossos ouvidos, assim, na vida real, eles não pegam essa variação enorme de volume que a gente tem quando faz esse distanciamento do microfone. Importantly, even if you level out the volume a little bit, you're still going to have big changes in the sort of emotion and the style of the vocal, and that is going to come through to the listener. It's more important to make sure you capture a really cool and emotional performance, no matter what the genre is. This one is going to be very... Até finaliza ali dizendo que dependendo do volume do vocal, nessa variação que se dá ao volume do vocal, você acaba causando sentimentos na música, né? De mais emoção, outras coisas ali. Então, dependendo do que for intencional para você, é melhor você manter o vocal bem comprimido. Very quick. It's simply that phase is not polarity, and I've seen this spread all over the place. We'll keep this super quick because I know I've talked about this before. Polarity is simply a waveform's orientation above or below the central axis, so you can reverse a waveform's polarity like this, making the positives negatives and the negatives positive. Phase is the relationship of one or more signals to one or any number of signals. So you could shift two signals in and... Isso daí eu já sou culpado já, hein? É relação entre fase e polaridade. Então, a questão da direção que a onda tá indo ali, né? Você vê que ela vai para cima, para baixo. Isso é chamado polaridade da onda. Fase já é a relação entre as duas. Então, muita gente, inclusive eu, né, já tratava disso tudo aqui como fase. Então, eu falava, ó, a fase desse daqui tá pra cima pra baixo, a fase desse tá pra cima pra baixo, então elas vão se somar e vai dar tudo certo. Porém, a fase ela só é relacionada quando a gente junta os dois, e a polaridade seria o nome, né, o termo certo para a direção da onda ali. And out of phase. Like this. Now the only thing you need to know here is that if you see a button on a plugin or your mixer that says phase reversal, polarity reversal, or phase shift, often these terms are used interchangeably, so you might press phase shift when it's actually reversing the polarity. So it's quite good to zoom in or check or use some kind of meter that lets you know whether you have applied a phase shift in time or whether you've simply reversed a waveform. Both of them might be the right answer. E é importante saber disso para que nem quando você tem um plugin ali, né, que tem inversão de fase, deslocamento de fase ou inversão de polaridade, né? Então, você vê que se você inverter a fase, você vai inverter a relação dos dois ali. Se você fizer um deslocamento de fase, vai simplesmente mover. Acabou de falar no microfone, eu devo estar cortando no microfone toda hora. Você vai simplesmente mover um pouquinho a fase em relação à outra e inverter a polaridade. Daí você muda a direção da onda, né? For a particular situation. But if you want to know a ton more about phase and polarity, I have a dedicated video that I'll link up here or here. Left, right, and mid-side EQ is shockingly underutilized, at least in my opinion. Setting an EQ band to affect just one part of the mix, left, right, mid-side, can create immediate width and depth in that track without having to rely on other stereo or widening effects, although those are really cool. Essa é bem legal mesmo, porque quando você trata diferente o canal direito e o canal esquerdo, na hora de fazer equalização, você já tem uma abertura enorme, né? Vamos ver o que ele vai falar aí, mas não vou me adiantar dando dica minha aqui, vamos ver a parte dele. Cool. But it's also a really quick and clean way to fix issues in a mix or master that might only be affecting one channel, so you don't have to apply the EQ to the entire stereo signal if the issue is only occurring in the right channel or... Às vezes você tem um problema específico na direita ou na esquerda, então você consegue resolver esse problema sem afetar a música inteira, né? Você consegue ir só na lateral que você precisa resolver. Left channel. Something you could try, for instance, would be taking a synth and maybe boosting the mids or the bass in the mid channel so that you've got a nice thick and full sound, but then taking these side channels and making them a little bit airy and boosting the trebles. So immediately you've got a really clean way to add a lot of depth and width to that particular synth track. Isso daí é bem legal, né? Uma coisa que eu sempre trago aqui nas masters, principalmente, de você dar um pouquinho de boost ali no mid, na parte que tá mais pro grave, que daí fica aquele kick, o bass e tal, eles ficam mais apertadinhos, eles ficam mais definidos, né? E quando você tem a parte do estéreo, um pouquinho de ganho na parte do agudo, você tem mais abertura, daquela sensação mais ar, né? Traz mais... brilho para sua música. How that's going to sound in the context of a mix, who knows? But it's something fun to try, and it can sometimes be cleaner than loading on a bunch of other stereo
effects, and you're probably using an EQ that you already have loaded on that channel. 10 years in this industry has taught me that music studios without natural light or windows pretty much suck, at least for me. Unless it's a purpose-built facility, an incredible recording space that you go to, you pay for some session time in there, record your album. That's amazing. That's what those spaces are for. But working and living in one of these studios day in, day out doesn't work for me, and I don't think it works. Interessante que dá uma dica sobre estúdio, né? Ele fala que é importante você ter janelas no seu estúdio e tal, porque te conecta, né, com a luz natural, você não fica aquele produtor de porão, né? É legal você ver esses estúdios todos fechados, tal, todo com isolamento acústico 100%, mas aqui eu vou até ter que abrir minha janela aqui, porque eu fecho, né, pra gravar. Vou começar a seguir essa dica. For the vast majority of people, natural daylight is essential for your physical health, homeostasis, and your mental health. I recently made a detailed video about this. I went into a bunch of the science, but also, more... Aqui legal, tem até resultados de pesquisas que falam sobre a importância da luz natural na sua qualidade do sono, na sua qualidade psicológica mesmo, né? I shared a bunch of practical advice for how you can feel a lot better while working in your music studio. Don't be afraid of having those windows in your studio. Natural light is better for almost everyone. Tá vendo uma parada aí, ó? Todo mundo fica pensando só em colocar painel acústico, em colocar mesa que sobe, essas paradas. Mas não abre a janela, velho. Às vezes tá muito mais simples. I find this one very interesting, and it's that marketing often focuses on completely unimportant details when trying to sell you some sort of product, piece of gear, software, and this goes for almost all industries, but I have a good example in the music industry based on loudspeakers. I happen to be in a unique situation of having literally thousands of either products, pieces of gear, software presented to me or offered to me, or being asked to support a product in its launch. Now, the overwhelming majority of these I have refused over the years. It's interesting seeing the sorts of things many companies focus on when marketing to try and sort of mislead a consumer, and it's never by lying, right? Ah, legal. Ele vai falar sobre as campanhas de marketing, né, de algumas empresas, de acessórios de áudio, até de plugins, que às vezes eles focam num aspecto que não é o melhor aspecto. E ele até citou a questão de volume de monitores de áudio, essas coisas, né? Or anything like that. It's often just focusing your attention on something very unimportant. Acaba só desviando a sua atenção para algo que não é tão importante assim. So I'll give you an example here. Almost all loudspeakers or studio monitors claim to have a completely flat or almost flat frequency response. Fala que a maioria dos speakers, né, dos aparelhos de som altos, eles dizem ter uma resposta flat. So if that's the case, why do they all sound so vastly different? And anyone that's used 4, 5, 6 or more pairs of studio monitors know there's almost none that sound the same. So why? E é isso, né? Tipo, se eles são todos com essa resposta flat, por que eles são tão diferentes assim em questão de som? Dependendo do monitor que você compra, é totalmente diferente. Eu nunca realmente peguei dois monitores que fossem iguaizinhos assim em questão de som. Why do so many companies obsess over this flat frequency response? E que So I don't know the term for it, but it's some sort of false flat premise where these loudspeakers behind me, these are top-of-the-range loudspeakers. They do have a completely flat frequency response, at least when measured in an anechoic chamber. In my room, of course, they don't sound completely flat, but that's not what makes them sound good. There's loads of other stuff in there. The time alignment of the drivers, the fact that the inside of those is an 100% analog design, hand-built in Switzerland. The cabinets and enclosures are incredibly heavy and they're sealed really well. There's all sorts of details that make those speakers good that are quite difficult to explain. O monitor do cara é muito bom, velho. Caraca, que humilhação. Tipo, ele tá falando da questão de tem a resposta flat, né, o monitor dele, só que existem muitas outras coisas que influenciam na qualidade do som que ele ouve desses monitores. Por exemplo, toda a parte interna, ser feita à mão lá na Suécia e tal. Ele vai citando várias coisas, vários detalhes importantes que fazem a construção e o som do monitor ser um som melhor, por mais que a resposta seja flat. E outra resposta flat é, que nem ele comentou até, né, numa câmara ali de teste, no teu quarto, né, que nem aqui vai bater na maçaneta, o som vai bater na parede, vai refletir em todo canto. Dificilmente vai ter alguma coisa to a consumer. So other companies, other equipment can also say, well, look, we have this flat frequency response too,
but it completely avoids the fact that they don't talk about maybe the chipsets or the components they use or how well the enclosures are built or who is building them. Are these being built by skilled engineers that really care, or is it just cheap labor? They're very quickly assembled or maybe assembled by robots without the careful attention to detail that a human can have. This video isn't sponsored, so I'd like to take 30 seconds to talk about my plugin, BSA Reviver. It's a transient shaper that distinguishes between Aqui ele vai tá falando aqui que o vídeo não é patrocinado, então ele vai fazer uma divulgação aí do plugin dele. E eu vou deixar vocês verem a divulgação do plugin dele, porque eu fico fazendo divulgação no meu curso também, porque meus vídeos não são patrocinados também, então vejam o plugin do cara. And sustained material in the lows, mids, and highs of your mixes, masters, or individual tracks. It then intelligently brings some of those transients back, which makes your mixes sound louder, punchier, and more dynamic. A parte do plugin dele aí é um regulador de transientes, separado por banda. Got a link to the free trial down below in the description, and it's also one of the best ways to support my videos. So, let's get back to talking about speakers. And I don't want to be super cynical, because there are people working in marketing departments that do know what many consumers want, and they're doing great work, and they're just presenting the features of a device, so I don't want to sound like everything's some big conspiracy, but just go back to the drawing board and ask yourself, wait a minute, this company's going on and on about this feature, but do I actually even care about it? Is that what matters to me, and is it really going to help me create better music? Sometimes that's a yes, sometimes it's a no. Muito bom, realmente, tipo, sempre, ele comentou, né, dessa questão de às vezes você tá vendo ali o monitor porque, ele tem a resposta flat, é isso que eu preciso, então ver a questão da construção, ver a questão do som em si, né, se você puder testar também é super legal, mas eu acho que até pra gente se aplica bastante isso em termos de plugins, né, porque tem muito plugin que vem prometendo um monte de coisa que a gente nem precisa. Eu falo aqui direto, porque a maioria das músicas que eu faço é plugin nativo do Ableton, cara. É no máximo um sintetizador externo ali, até para facilitar, porque o sintetizador do Ableton também é muito bom, mas é questão do Seno e tal, ele acaba sendo muito mais comercial, muito mais popular. Só que tem muito vídeo da galera usando Waves, FabFilter, pra coisa básica, sabe? Às vezes você tá super valorizando uma parada que não precisa, você tá super complicando algo que não precisa ser tão complexo assim. Você consegue resolver com o equalizador normal, você tá botando o equalizador dinâmico do FabFilter porque você viu o vídeo do fulano falando disso. Então, mexe naquilo que você sabe e busca aquilo que você precisa mesmo. Então, é difícil segurar a tentação, às vezes você vai lá no site de download lá, você vê um plugin novo e fala, acho que eu preciso desse cara aqui. Às vezes você não precisa e às vezes vai te atrapalhar, sabe? Eu já passei por fases assim de querer ter todos os plugins e usar tudo, um monte de coisa, minha música ficou horrível. Eu desevoluí assim, eu regredi uns 10 anos em uns meses que eu fiz esse tipo de coisa, então só vai atrás daquilo que você realmente precisa. This one is difficult to talk about, but it's that hearing loss and damage, I think, is a massive point of stigma and shame. Sobre a perda auditiva agora que ele vai comentar e, não ouço falar disso. In this industry, and I think none of us talk about it enough. It's probably no exaggeration to say I've heard thousands, if not tens of thousands, of different discussions about gear, hardware, software, what's the best this, what's the best that, and I know that I've also contributed to this stuff, trying to rank gear, review gear, yet I've probably come across less than a dozen discussions about hearing loss, hearing damage, and improving your hearing over time, which is... Realmente todo mundo fala de equipamento, como você pode melhorar e tal, mas ninguém fala do problema da perda auditiva, como você pode evitar isso e como você pode manter o seu ouvido saudável, né? O seu maior instrumento de trabalho. Crazy, because it's really the only thing that matters in this industry. There's so much incredible science and information out there about protecting your hearing, about hearing loss, spotting the signs of hearing loss in this industry. If you start talking about maybe losing your hearing, we think that somehow devalues us in this marketplace and that we're not worth maybe hiring or working on a song or a project with. I did want to share some of the signs of hearing loss with you, just in case you are suffering. O cara vai falar sobre os sinais de perda auditiva, né? Que você consegue perceber aí e até evitar que isso
evolua. These so that you can try and sort of catch something before it gets worse. So these can include difficulty in hearing conversations in loud spaces or potentially asking people to repeat themselves. You might be having difficulty in hearing high-pitched sounds. The difficult thing here is that you can't hear what you can't hear, so it's a complete blind spot. Another issue people... O primeiro passo aí, né, que até em exames de teste auditivo, é o que eles mais fazem ali das frequências altas, então as frequências mais agudas você começa a perder a audição delas mais rápido, e você percebe também que você está perdendo a audição por ficar pedindo para os outros repetir o que falou, sabe, você não está conseguindo entender muito bem o que a galera está falando, mas é super importante, eu sempre faço um exame auditivo, onde fica tocando aqueles twin assim, vai indo bem lá pro agudo, para garantir, para saber se está tudo certinho, né? Can suffer with is difficulty in hearing some speech consonants, so S, H, F. You might be... E aí você vê que até algumas consoantes ali que você tem dificuldade de ouvir, que seriam consoantes que vão mais pro agudo, né? Tipo F, S, essas sibilâncias, né? Fica um pouquinho mais difícil de você oversensitive to entender. these, or you might struggle to hear them at all. And I see this often in my comment sections where some people will say those sounds are incredibly muffled and I need to add a bunch more treble. And other people will say those are cutting through and they're far too loud. If you think my voice right now sounds incredibly muffled or sounds really difficult to listen to in those sibilant sounds, it might be a sign that you're oversensitive to those sounds or that you're struggling to hear them. Sounds above about 18 kilohertz, I don't hear them clearly unless they're quite loud. So if something's very quiet and it's playing above 18 Ele comentou, né, que sons acima de 18 kHz ali, ele já tem uma certa dificuldade de ouvir. Okay, I'm not going to hear much of that. So if I take an EQ on a sound and I boost it up, I can hear in that region, but I probably can't hear things perfectly at a normal volume. And that's quite normal and quite natural. But it's also why I'm taking hearing protection really seriously for many years now, at least 5 or 6. Tipo, isso é super natural, né? Você tem um pouco de perda e tal, mas é importante, que nem ele falou, identificando isso, eu já consigo me preparar, me prevenir. I'm using earplugs and earbuds just about anywhere that's loud, concerts, gigs, importantly. E, essa é uma parada assim que eu já tentei pesquisar aqui no Brasil também, é bem difícil de achar, inclusive se alguém conhecer algum tipo de produto desse tipo, conseguir eu esqueci a palavra, tipo... compartilhar, vou falar compartilhar, indicar. Conseguir indicar aqui pra gente nos comentários, vai ser super interessante, que é a questão de plugs auditivos, né? Às vezes você vai pra um show, você vai pra um rolê até pra tocar, é muito alto o som. O som, ele é definido num volume que ele vai acabar com o seu ouvido e é complicado, né? Porque daí você produz música, você garante que o seu ambiente ali de produção é todo certinho, é tudo legal, no volume ideal. E aí você vai num show aleatoríssimo e ele acaba com a tua audição. Então isso é muito zoado. E não dá pra ficar usando aquele EPI laranja almofadado dentro do ouvido num rolê, porque a gente não quer ser escroto, né? Então, assim, se alguém... Desculpa, né? Se alguém usa isso daí. Mas, assim, se alguém tiver indicação de plugs, né, auditivos, tem bastante pra fora lá que eu vejo que é super interessante. Alguns nem aparecem que a pessoa tá usando e, assim, ele não abafa o som. Ele mantém toda a clareza do som, ele deixa tudo muito bom de ser ouvido, só que ele não deixa aquele volume extremo passar e entrar dentro do seu ouvido, arrebentar o seu tímpano, sabe? Então, é uma ótima adição aí pra você que tá nessa vida. Você não precisa ser DJ, porque se você estiver fazendo network, você já vai estar no rolê. Então, mesmo que você tá começando, já é muito interessante ter uma parada dessa. E a gente poderia deixar isso mais natural, né? Fazer disso o novo normal. Porque assim, a pessoa acaba sendo zoada porque tá com plug auditivo, tipo, tá com frescura, sabe? Não é, cara. Tipo, do mesmo jeito que normalizaram a Coca Zero pra fazer uma parada mais saudável, normaliza isso, sabe? É muito importante porque a gente só tem um ouvido pra trabalhar com produção musical. Você não vai conseguir fazer outra coisa se isso acabar. I am talking about preventable hearing loss and damage. Young people are suffering with this at an absolutely unprecedented rate. I hate that word unprecedented, but it is correct here. You know, at rates not. É uma coisa que tá acontecendo sem precedentes, sabe? É
uma porcentagem enorme dos jovens estão sofrendo com essa perda auditiva por rolê, por fone de ouvido altíssimo, né, então. Before known or seen. So if you need to take breaks from your headphones or you want to wear earplugs at concerts, gigs, and in any kind of loud spaces, there's absolutely zero shame or embarrassment with that. And I really mean this. If anyone is making fun of... Tipo, meu, se você precisar usar os plugs e tal, zero vergonha, não precisa ficar tímido por causa disso. If you are projecting any sort of embarrassment or cringe onto you, just remember they're either just trying to have a bit of fun or they're projecting some sort of deep pain and issue that they're working through. É muito foda, cara, deu um exemplo de vida aí, né, mano? Tipo, realmente, se alguém estiver zoando você e tal, normalmente o problema da pessoa que tá querendo se divertir às suas custas, né? Então, independente aí do que ela ia achar alguma coisa pra zoar em você, ou ela tá espelhando algum trauma dela, alguma coisa zoada que ela mesma tem. And it's really got nothing to do with you. Looking after yourself or your loved ones, there's never any shame in that. Okay, got a little bit serious and heavy there at the end. So let me know what you think about any of those. And please, just like last time, share whatever you've learned as well. Maybe I can include and share some of those stories too in future videos and amplify your voices as well as just sharing the stuff that I've learned. So I genuinely hope you have a lovely weekend and a great week. Sorry about my voice in this video. I've been a bit sort of colded up for a couple of weeks. I've had quite a lot of sort of colds and flus this year. I don't really know what's up. It's quite unlike me, but I'm getting through it. So I'm going to take it easy, but I'll see you in the next video. Thanks for watching. Cara, eu esperava um vídeo de dica de mixagem e sair com um vídeo de dica de vida aqui, cara. Só por esse finalzinho da parte da perda auditiva, né? Mas, meu... Incrível, assim, aprendi, eu acho que a maior aprendida que eu dei aqui foi a questão da fase e polaridade, eu não sabia que tinham nomes diferentes. A compressão no vocal fez muito sentido, né, algo que vai muito além daquelas dicas que a gente já vê no YouTube, já vê no TikTok, tudo quanto é canto, né, que a galera tudo espalhando a mesma dica e por um bom motivo que é para engajar o próprio canal, né, eu vejo isso também. Às vezes eu coloco alguma dica muito complexa, não dá 2 visualizações lá, eu coloco alguma coisa que já foi falada milhares de vezes e bomba. Então, assim, às vezes a galera tá buscando um algoritmo, né? Mas aqui é super interessante que ele deu umas dicas que vão além do que a gente já tem ouvido aí. Esse link do vídeo eu vou estar deixando na descrição para quem quiser assistir o original e acompanhar o canal desse cara que é incrível, é muito bom mesmo. Dica final, cuida dos seus ouvidos, vamos ver se a gente consegue normalizar essa parada aí de plug. Eu vou dar uma olhada para ver se existe algum que seja legal, né? Tentar comprar, fazer um teste, assim, vamos ver se compensa, né? Às vezes a última vez que eu vi só tinha importado e era bem caro. Então talvez a maior dica aí é você ficar longe da caixa de som, né? Não ficar lá na canhotinha, porque o som vai macetar o seu ouvido ali. E se você quiser ficar com a audição boa, né? Até você ficar velho. E no mais é isso. Se você não é inscrito no meu canal também, se inscreve, deixa o seu like, isso ajuda demais o canal a crescer e o YouTube a achar que eu sou legal e a recomendar para mais pessoas. E eu vejo você no próximo vídeo com muito mais conteúdo. Valeu, galera. Até a próxima.